Pessoal, continuando a aula de revisão anterior, né, a gente vai falar agora de distribuição de carga num condutor em equilíbrio, tá? A princípio em qualquer formato, mas vamos começar com esse esférico aqui, tá? A regrinha básica é a seguinte: toda carga em excesso que você tiver vai sempre estar na superfície do condutor, seja ela carga, excesso de carga positiva, né? Ou negativa, como eu estou demonstrando aqui, ó, né? E aqui, tá? Independente de ser excesso de carga negativa ou positiva, essa carga vai sempre estar na superfície. Como consequência imediata disso aqui, né? Nós temos o seguinte: a carga interna é sempre igual a zero, ok? Logo, campo elétrico interno, isso aparece em várias pegadinhas de vestibular, também é zero, tá bom? Quem se lembrar dos exemplos práticos de aula, eu falei que isso aqui é usado na prática em muita coisa que a gente vai abordar daqui a pouco. Isso aqui se chama particularmente, né? Quando a gente pensa em metal principalmente, né? Isso aqui se chama gaiola de Faraday, né? Quem tiver boa memória vai lembrar o que é isso. Tá, já vamos retomar isso aí, ok? Gaiola de Faraday, né? Então, uma vez determinado que as cargas sempre vão estar na superfície, então não vai haver carga dentro, logo não vai haver campo elétrico interno também, né? Vamos pegar um condutor que não tenha uma simetria, que não seja, por exemplo, esférico. O que será que vai acontecer aí? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Pegar outra figura, né? Esse aqui é meio tosco, mas é figura tipo padrão para você aprender isso aí, né? Esse condutor aqui em azul clarinho, né? Ele não tem o formato esférico, é óbvio, ele tem um formato todo torto, né? E como é que será que eu vou fazer para distribuir as cargas nisso aí? A regra é a seguinte, né? A carga vai se concentrar em maior quantidade, você vai ter mais carga, né? Nos locais onde você tiver menor curvatura, tá? Cuidado que esse negócio é bem enganoso, né? Que o jeito análogo de falar isso aqui, né? Menor curvatura, seria uma ponta, tá? É que fica meio feio falar ponta, né? Mas até em vestibular isso é conhecido como poder das pontas, né? Então, toda vez que você tiver um local mais pontudo, tipo aqui, né? Você vai ter uma maior concentração de carga. Em locais de maior curvatura, seria onde é menos pontudo, mais arredondado, tipo aqui, né? Você tem uma baixa densidade de carga aqui também, né? Perceba, é bom para lembrar, para você poder entender que toda curva ela pode ser aproximada com uma tangente de um círculo aí. Então, tipo, esse círculo aqui está meio torto, né? Mas é como se essa parte da curva ela fosse um pedaço desse círculo aí, tá? Esse círculo aqui tem um raio de curvatura, ele é muito maior, por exemplo, do que esse aqui, ó, tá? Então, essa região aqui tem um raio de curvatura menor. Essa região aqui tem um raio de curvatura maior. Então, onde tem um raio de curvatura maior, você tem menor quantidade de carga, tá? Para ficar mais fácil, a gente fala que as cargas se concentram em maior quantidade, né, em locais pontudos, né, igual isso aqui, né? Na prática, como é que a gente usa isso aí? O exemplo que mais vem à mente, né, é o exemplo do para-raio, né? Deixa eu ver se tem uma figura aqui, desculpa, de para-raio, né? Tem uma aqui, ó. Essa é ótima, né? Tem um para-raio aqui no topo desse edifício, tá? Essa é uma pergunta que vocês me fizeram em sala de aula. E eu falei para vocês que a proteção de um para-raio tem o formato de um cone, né? Porque a figura aqui é bidimensional, mas se você pensar um pouquinho, né? Deixa eu colocar isso aqui no canto, tá? A ideia, se passar para o tridimensional, é que o para-raio protege uma região circular. Aqui seria a base desse cone, tá? E o ângulo de abertura aqui, é claro, né, de proteção, depende da altura, é óbvio também, né? Nesse meu exemplo, aqui eu coloquei para um prédio de 30 metros ou 10 andares, né? Você coloca um para-raio aqui no topo, tá?
ele vai proteger um ângulo de 35 graus. Claro que seria 35 graus para os dois lados aqui também, tá? Então o ângulo total seria 70, tá? Mas só para agradar o Daniel, faz uma coisa para mim, né? Nesse caso aqui, calcula qual seria o raio, aqui seria o raio da base do cone, né? Calcula qual seria o raio de proteção efetivo, né, nessa situação aí, tá? É pura trigonometria, né? Você vai usar seno, cosseno ou tangente, algo parecido, né? Você tem o ângulo e tem esse lado do triângulo que seria 30 metros aí. Daí você consegue calcular esse raio aí, tá bom? Mas o para-raio, ele atua como especificamente, hein? Vamos apagar isso aqui, né? Tá? Se vocês se lembrarem da aula, na aula eu comentei com vocês que o ar, em condições normais, né, ele é um isolante elétrico, tá bom? Ele é isolante térmico também, mas aqui nessa aula não vem ao caso, né? Ele é isolante elétrico, né? Então, como é que funciona o para-raio? Na verdade, a ponta do para-raio, a gente desenha sempre um negócio como se fosse uma reta assim, né? Mas na verdade, a ponta do para-raio, ele tem 3 ou 4 pontas aí, né? Para aumentar, entre aspas, o poder das pontas, né? O que isso aqui faz? Isso aqui faz com que você tenha uma maior densidade de carga nas pontas, e aí, tendo uma maior densidade de cargas na ponta, né, você lembra que o ar, ele passa a ser, ele fica ionizado, na verdade, né? Isso é bom você perguntar ao professor de química, definição do que é ionizado, né? E aí uma coisa perversa, né? O ar seco ou normal, neutro, é isolante, tá? O ar ionizado, ele passa a ser condutor, tá? Então isso favorece, isso atrai, entre aspas, né, na linguagem do cotidiano, os raios para cá, tá? Aí o raio cai aqui, vai para a Terra e não causa maiores danos para nada aí, tá bom? Só para aproveitar a parte, a gente pode lembrar que esse famigerado poder das pontas, né, ele não vale só para a eletricidade, tá? Ele vale para calor também, tá? Então a gente pode pensar assim, né? O fluxo de cargas elétricas é maior nas pontas, assim como o fluxo de calor é maior nas pontas também. Isso é fácil de lembrar por quê? Ninguém precisa de uma fotografia de infravermelho como a que eu coloquei aí, né, para saber que quando esfria, você sente mais frio nas pontas dos dedos, por exemplo, né? Tá, aqui você tem uma fotografia de infravermelho dando a temperatura de uma mão, né? Você percebe que aqui, em vermelho, perto da palma da mão, você tem indicação de 88 graus Fahrenheit. Tá bom para você transformar para Celsius para saber, né? Aí conforme você vai indo para a ponta, tem o amarelo, temperatura menor, depois você tem um esverdeado, temperatura menor ainda, né? E o violeta aqui no caso estaria em toda a superfície, só que aí o motivo não é o fato de ser uma ponta, é porque quando você aumenta a área, né, você aumenta a dissipação também. Mas aqui você vê claramente, né, conforme eu caminho para as pontas dos dedos, a temperatura diminui. O que indica isso? Quando a temperatura é menor, é porque você tem um fluxo de calor maior. Então, a perda de calor maior aqui nas pontas dos dedos, tá? Da mesma forma que você teria um fluxo de cargas maior, né, nas pontas de um para-raio, tá bom? Apagar isso aqui, tá? E falar rapidamente naquele efeito que eu tinha comentado lá no início da aula, que eu falei que o fato das cargas se concentrarem na superfície fazem com que dentro você não tenha campo elétrico. E eu chamei isso de gaiola de Faraday, né? É a gaiola de Faraday que explica, por exemplo, por que que você pode estar dentro de um avião, cair um raio e não acontecer nada. Essa foto aqui, ela não é montagem, tá? Aconteceu nos Estados Unidos, né? Era no momento de embarque de passageiro, então já tinha passageiros lá dentro e um turista do lado de fora conseguiu pegar essa foto aí do raio caindo no avião, tá? Ninguém se machucou com isso. Por quê? O avião sendo todo de metal, né? Lá dentro não tem carga. As cargas ficam na superfície do avião, ok? Um outro exemplo, acho que eu tenho 3, né, disso aqui. Legal que na aula a gente fala, mas a gente não consegue colocar foto, né? Nem sempre dá tempo de ligar o Datashow.
tá? Então aqui, por exemplo, você pode ver direto. Ó. Isso aqui foi feito no laboratório, colocaram um carinha lá dentro, coitado do rapaz lá, né? E jogaram 1 bilhão de volts no teto do carro. E é lógico que o cara não morreu, tá? Senão eles não teriam divulgado a foto, lógico. Tá? E tem um último exemplo, né? Isso é mais legal porque o que está gerando isso aqui a gente vai ver numa aula de eletromagnetismo, tá? Isso aqui é chamado mola de Tesla, tá? Na verdade, ele gera centenas de milhares de volts ou até milhões de volts, né? E aí solta um raio, você vê que tem um cara aqui, e ele tem uma gaiolinha bem fininha até, só que ela é de metal, né? Então lá dentro ele está protegido dessa descarga toda. Nota uma coisa legal que você vai ver na aula de eletromagnetismo, né? Ele está usando um protetor de ouvido. Por quê? Apesar dele estar seguro contra as descargas elétricas, né? Esse negócio aqui é super barulhento, né? É como se fosse um trovão, né? Então, ele não estaria salvo em termos do som, mas ele está salvo em termos das descargas elétricas aí, tá bom? Quando acontece essa descarga, a gente diz que teve uma ruptura do dielétrico. É pelo fato do ar ser isolante aí, tá bom?